longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, como suas poucas palmeiras dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto para não acordar com pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer, e se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho, calado, e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse, em meio do sono, de seus braços arrancá-lo. Dados estatísticos sobre o negro no Brasil. A Ana Júlia e o Leite. Pode entrar. Pode entrar, senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Ana Júlia. Boa tarde, meu nome é Deise. A gente veio apresentar o projeto sobre a consciência negra. A população negra brasileira ainda enfrenta um abismo de desigualdade. São os negros a maioria das vítimas da violência e os que sofrem mais com a pobreza. Eles também têm pouca representatividade nas esferas políticas e têm renda média muito menor que a dos brancos. O Brasil só teve um presidente negro. Nilo Procópio Peçanha foi o primeiro e até agora o único presidente do Brasil negro. Filho de pai negro e de mãe branca, Peçanha assumiu a presidência após a morte de Afonso Pena e ficou no cargo entre 1909 e 1910. Negros são a maioria no Bolsa Família. A população negra também é mais vulnerável à pobreza. 7 em cada 10 casas que recebem o benefício do Bolsa Família são chefiadas por negros, segundo dados do estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça do IPEA. O perfil dos domicílios das favelas brasileiras também aponta para o abismo social que ainda persiste entre brancos e negros no Brasil. 2/3 das casas presentes nessas regiões são chefiadas por homens ou mulheres negras. Joaquim Barbosa foi o primeiro presidente negro do STF. Antes de Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal teve apenas outros 2 ministros negros. O último deles era Hermenegildo de Barros, saiu do cargo em 1931. Ou seja, a corte ficou 72 anos sem nenhum representante afrodescendente. Em 2012, Barbosa se tornou o primeiro presidente negro na mais alta corte do país. Mulheres negras são as mais atingidas pelo desemprego. Entre a população negra, a taxa de desemprego é maior que entre os brancos, segundo dados do estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, do IPEA. Enquanto o desemprego atinge 5,3% dos homens brancos, entre os negros o índice chega a 6,6%. Entre as mulheres a diferença é ainda maior. Entre as brancas o desemprego é de 9,2%, enquanto entre as mulheres negras ultrapassa os 12%. Dados do IBGE também mostram que as mulheres negras, quando comparadas com outros segmentos da população, são as que se sentem mais inseguras em todos os ambientes, até mesmo em sua própria casa. Esse padrão de vulnerabilidade se repete em outros indicadores de violência. Segundo os dados do IBGE e do
do IPEA, a população negra é vítima de agressão em maior proporção do que a população branca, seja homem ou mulher. Aqui está o gráfico. Em 2013, a população branca tinha 8,8 anos de estudo em média, já a negra, 7,2 anos. A diferença, no entanto, já foi maior. Em 1997, os brancos chegavam a estudar 6,7 anos em média, e os negros paravam nos 4,5 anos. Isso seria o equivalente ao primeiro ciclo do ensino fundamental. Mesmo assim, a taxa de alfabetismo entre os negros, 11,5%, é mais de 2 vezes maior entre os brancos, 5,2%. A renda dos negros é 40% menor que a dos brancos. Rendimentos médios reais recebidos no mês. Então aqui está o, né, gente, o salário, né, comparação branco e o negro, aqui nesse dado, esse gráfico daqui. Gente, agora eu vou falar uma frase para vocês entenderem o significado desse dia. Resgatar a nossa memória significa resgatar nós mesmos da armadilha do esquecimento. Significa estarmos reafirmando a nossa presença ativa na história pan-africana e na realidade universal dos seres humanos. Alguém pode dizer o que entendeu da frase? Que seria resgatar a nossa história, né? Alguém sabe, conseguiu entender essa frase? Ana. Resgatar a nossa memória a nós mesmos da armadilha do esquecimento. Significa estarmos reafirmando a nossa presença ativa na história pan-africana e na realidade universal dos seres humanos. E aí, gente? Quando fala de resgatar a nossa história, porque a nossa cultura é a cultura negra, né? Não tem como fugir disso. Apesar de nem todo mundo ter cor negra, todo mundo aqui tem sangue negro, tem uma cultura, tem antepassado, tem pais, tem mães, então acho que é isso que não deve deixar se perder, no meu ponto de vista, não sei. Com as suas belezas, né? Vocês não conhecem, verdade? É, porque só faz a tristeza, né? Olha, gente.
tristeza, só fome, só pobreza, né? Tem a beleza também, que são o quê? Os animais. E é um povo feliz. E assim, gente, não atrapalhando ela, quando se fala de África, a gente está falando de uma diversidade. Existe uma diversidade no continente africano. É fantástico tentar entender a África. Temos várias Áfricas. É um continente. Né? Muitos brasileiros entendem o continente africano como um país. Não é país. É um continente onde existe uma diversidade, uma fauna fantástica. Né? Existe um norte diferente do centro e sul africano. Tá? E ainda falando do continente africano, consciência negra é justamente o quê? O que seria a consciência negra? É a resistência desse povo. Querendo ou não, eles foram arrancados lá do continente africano para atender a necessidade de um sistema na época, um sistema mercantilista, uma ordem na época. Né? E renegaram, né? Deixaram esse povo nessa situação. Né? Então, através do 20 de novembro, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando guardar a sua identidade, né? E buscando cada vez mais espaço. Uma coisa que aquela famosa data do 13 de maio de 1958 cumpriu isso. Esse 13 de maio foi uma exigência e até internacional, vamos dizer assim, uma exigência internacional para acabar com esse escravismo. Mas que nada significou para a comunidade negra brasileira. Não. Né? Então esse 20 de novembro é justamente o quê? Resistência. Não basta só o 20 de novembro. Eu acho que a resistência desse povo é todos os dias está acontecendo no Brasil. Todos os dias eles buscam ali um espaço, buscam mudança, e a gente viu aqui no filme algumas personalidades do Brasil, né, que mudou a história brasileira. Aos poucos eles estão tomando espaço. Falta mesmo de fato o presidente, que já vem acontecendo. Aí nós temos uma mulher na presidência, apesar dos problemas com ela, né? Nós tínhamos lá anteriormente outro presidente também que tem a ver com nós, a nossa realidade aqui, tudo bem com os problemas, mas a coisa está mudando. Devagarzinho está mudando. Você vê várias personalidades negras na sala de aula, dando aula, né, em outros recintos, tá? Extremamente importante, em outras hierarquias. Né? Então, acho que o 20 de novembro é justamente isso. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar mais nessa questão do negro, essa questão desse escravismo, do que foi esse escravismo mesmo de fato, o que aconteceu aqui no Brasil, que quase a gente não aborda isso aí. Sala de aula a gente não aborda. É outros assuntos que acabam substituindo ele. E aí o aluno acaba ficando sem a informação adequada, básica da sua história, tá? Da sua identidade. Né? Eu acho interessante, no primeiro colegial, os europeus mesmo, até o século XIX, os europeus se achavam os donos do mundo. Nós somos os donos do saber. Com o passar do tempo, pesquisas, né, chegaram à conclusão que a África a gente não pode mais deixar de renegar, o continente africano e a África é o berço da humanidade. Não tem como a gente não dizer que aqui não tem o sangue negro. Tem. Então a origem da humanidade, segundo pesquisa, ciência, está lá no continente africano. Um aluno que ele se propôs, tinha mais alguns alunos, só que os alunos não vieram, e ele representando, né, o rinoceronte negro da África, tá, Matheus? Só para te apresentar. Ele foi corajoso, e aí ele mesmo que fez, montou, né? Ele desenha também outras animais. Luminosidade. Ele também faz uns ótimos desenhos. Inclusive tinha alguns alunos que iriam estar com ele porque ele iria representar os animais da África, né? A onça, o tigre, né? a flora e a fauna. Porque lá nós já pintamos lá embaixo, né? Já deixou uma caracterização da África. Então iria ser os animais humanos. Mas só que os colegas não vieram, mas ele está aqui para representar. Tá? Palmas pro novo.
os alunos trouxeram algumas comidas da África e aí vocês vão poder experimentar. Um pouquinho só, né? Isso é desde os bolos, doce, comida, para vocês experimentarem para a prova da África, né? Comidas típicas da África. Acho que quem tem parente Agora está falando. Acho que quem tem parente africano deve se orgulhar muito. São um símbolo de resistência. Com certeza. Muito bem, parabéns.